possamos meditar nessa noite. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos reunimos aqui em Teu nome, nos reunimos aqui debaixo da Tua mão poderosa, da Tua santa palavra, e nós nos rendemos a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado, Deus, por se revelar a nós. Pedimos, Deus, fala conosco nessa noite. Ministra o nosso coração. Usa a minha vida pela Tua graça e misericórdia, Senhor. Entrega em Tuas mãos, para que o Senhor faça conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Você trouxe sua Bíblia? Abre em João, capítulo número 9. Já tem os irmãos com o João aberto, já quando me viu. Já estão rindo, né? Estou ligado. Fala, chegou o João? Não, é o Ivan mesmo. Fissurado, né? Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar sobre a ministração de Jesus, sobre um cego de nascença, que tem muito a falar sobre as nossas vidas. Nesse mês de abril, eu celebro 15 anos de conversão, para a glória de nosso Deus. E 15 anos atrás, no dia 1º de abril, sempre falo que no dia da mentira eu conheci a verdade. No dia em que o mundo celebra brincadeiras, né? Que brinco com as pessoas, foi o dia que o Senhor tocou em minha vida e os meus olhos se abriram para essa verdade do Evangelho. E se existe algo que eu não me arrependo, foi de ter entregue minha vida a Cristo há 15 anos atrás. Se existe algo que valeu a pena em minha vida, eu lembro que naquele dia eu recebi um convite, você quer entregar sua vida a Jesus? E eu pensei comigo mesmo, já entreguei minha vida a tantas coisas, já apenas estava com 24 anos, eu experimentei tantas coisas na vida, apesar de jovem, já havia experimentado um monte de coisa, e digo, Jesus, vamos ver se dá certo então, né? Recebi aquele convite, entreguei minha vida a Jesus, fazem 15 anos, e foi a melhor entrega, foi a melhor escolha, porque nós vamos falar daqui para frente sobre a cura de um cego e como que naquele dia os meus olhos fossem abertos para essa verdade do Evangelho, né? Eu creio que muitos aqui têm uma marca, têm uma história, muitos estão buscando essa marca, ser marcados por isso, para que essa verdade realmente desça para o coração, porque muitas vezes essa verdade está aqui, rodeando a nossa cabeça, a gente sabe até quem é Jesus, pelo histórico dos nossos pais, por aquilo que a nossa avó conta, por aquilo que a nossa família vive, mas é necessário que Jesus se torne algo que saia da nossa mente, invade o nosso coração e tome o completo das nossas vidas. E aí sim, essa verdade, essa luz que brilha, ela jamais se apagará em nossas vidas. E aí sim, nada realmente vai nos separar do amor de Deus, assim como nós cantamos. Quando essa verdade se torna uma convicção, quando Cristo realmente resplandece sobre as nossas vidas, como esse cego que nós vamos ver um pouco da história dele, os seus olhos foram abertos, né? E ele passou a testemunhar de quem é Cristo em sua vida. João 9, do 1 ao 9, diz assim, você pode me acompanhar aqui também. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas parece com ele, mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, de uma forma bem peculiar, no capítulo de número 9, Jesus cura um cego de nascença, né? Seus discípulos interrogam, né, sobre qual o motivo daquela cegueira, qual o motivo daquele homem estar cego, estar mendicando, interrogam Jesus para entender o que estava acontecendo. O cego é interrogado por várias pessoas mais adiante. Os fariseus, eles questionam o cego sobre se verdadeiramente ele era cego, quem havia o curado, estavam atônitos com aquilo que haviam acontecido,
né? Os fariseus interrogam os pais daquele cego, os fariseus novamente interrogam o cego mais adiante, e Jesus se revela ao próprio cego como sendo Cristo, né? Então a gente vê a cura de um cego de nascença, né? Um dos grandes feitos de Cristo, que começou a testemunhar sobre a divindade de Jesus. Começou ali, os milagres de Jesus começaram a acompanhar, os seus feitos começaram a acompanhar, e começou a gerar esse barulho entre os fariseus, porque Jesus começava a se parecer, Jesus já afirmava ser o Cristo, evidenciava ser Cristo através dos milagres, e os fariseus já buscavam ali uma forma, desde ali, já lá do início de João, já começavam a buscar uma forma de matá-lo, de persegui-lo, já haviam perseguindo Jesus. Então a divindade de Jesus, ela começa a se revelar antes mesmo da ressurreição. Chama atenção o método com que Jesus faz essa cura, né? Muitas das vezes Jesus, ele só através da sua palavra, através de uma afirmação, através de um comando, né? Jesus, nessa ocasião, ele muda, ele não só fala, mas ele cospe no chão, mistura a terra ali, faz uma lama e toca os olhos, como que marcando aquele cego, para que ele voltasse a ser curado, né? Jesus parecia já estar prevendo que esse homem cairia num interrogatório, né? E através desse toque, através dessa marca, Jesus como que marca a vida daquele homem, naquele momento de uma forma física, mas automaticamente de uma forma espiritual. E eu penso que muitos de nós também fomos tocados por esse amor, por essa graça, por essa bondade que se revela em nossos corações a cada dia. E a peculiaridade com que Jesus nos cura, Jesus cura esse homem de uma forma peculiar. E eu creio que Jesus, se pararmos para ouvir aqui a história de muitas pessoas que realmente tiveram um encontro com Jesus, Jesus, na sua sabedoria infinita, Deus na sua graça e misericórdia infinita, Ele toca especialmente cada um na sua peculiaridade. Jesus tem suas formas de falar e de ministrar o coração de cada um. Eu costumo dizer que eu sou às vezes meio cabeça dura, né? Nós homens normalmente somos um pouquinho teimosos, e Deus muitas das vezes precisa vir de uma forma muito mais abrupta para com as nossas vidas. Muitas das vezes eu oro e peço ao Senhor, Senhor, me responde. E às vezes eu tenho que pedir, Senhor, me responde, mas de uma forma que eu entenda, assim, de uma forma mais branda. Não precisa que as coisas, às vezes, eu esbarre nas coisas para que eu comece a perceber que é o Senhor falando com as nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus atende esse homem de uma forma peculiar, cospe na terra. A Bíblia não nos dá uma ordenança de que não, a partir de hoje, meus discípulos, vocês devem cuspir na terra, misturar o barro, e se vocês saírem tocando todo mundo com lama, todo mundo vai ser curado. Jesus não está preocupado em ensinar isso, mas Jesus está demonstrando uma forma peculiar, né? Uma maneira sensível de atender aquela necessidade. E Deus conhece as necessidades do nosso coração, conhece a minha, a tua necessidade, a necessidade de cada um de nós, e sabe exatamente a forma com que nós saberemos que é Ele se revelando para com as nossas vidas. Eu confesso que eu ouvi os meus amigos falando de Jesus. Eu estive em um movimento da Jocum quando eu tinha 15 anos. Com 18 anos eu fui convidado a ir à igreja, uma igreja evangélica perto da minha casa. Meus amigos falavam de Jesus, meus amigos falavam que eu precisava perdoar o meu pai, mas parece que aquilo batia assim e não fazia sentido. Aquilo não descia ao meu coração. Mas no momento de maior aflição da minha vida, no momento de maior, eu buscando libertação dos vícios que eu havia entrado, os vícios nas drogas e tal, naquele momento Deus se revelou, no meio de uma correria, buscando droga, na frente de um traficante, Deus aparece e se revela a mim, fala o meu coração, começa a ministrar a minha vida diante daquilo que eu mais prezei. Eu sempre prezei muito pela liberdade, a liberdade do indivíduo, gostava de viajar, isso, aquilo, e quando me vi na frente de um traficante, o cara indo preso, eu disse, cara, aquilo que eu mais queria, ser livre, eu estou pagando para ser preso. E Deus começou a falar em meu coração, foi isso que você escolheu para a sua vida, essas são suas escolhas. E Deus mostrou para mim naquele momento, de uma forma muito peculiar. Por isso que eu digo que o fato de ser cabeça dura,
Deus vai permitindo a gente ir até onde a corda estica, e chega naquele momento, o Senhor só faz assim, ó, puxa o pauzinho da arapuca e você cai dentro, e o Senhor te pega. Né? O Senhor tem a sua forma peculiar, particular, de ministrar e de nos chamar de forma íntima. Se nós olharmos os chamados na Bíblia, a gente vai ver o apóstolo Paulo também ficou cego, perdeu a visão durante 3 dias, comparando um pouco com a história desse cego. Muitas pessoas foram impactadas no meio das suas histórias, no meio das suas situações, às vezes mais abruptas das suas vidas. Eu recebi com 15 anos, vamos para a igreja, eu disse, não preciso de Jesus. Com 24 anos, quando eu estive diante dessa situação de pressão, quando me apresentaram Cristo, eu falei, eu quero. A mudança, o desejo já estava totalmente diferente, porque Deus estava falando comigo da forma com que eu conseguia discernir. E aquelas escamas que estavam diante dos meus olhos, onde o evangelho não fazia sentido, quando eu tinha 15 anos, com 24 anos, o evangelho fez total sentido. Eu descobri que eu, pelas minhas forças, pelos meus passos, não tinha mais para onde ir, senão a única opção seria realmente se render a Cristo. O fato é que nós não discernimos a lei de Deus, sem que ela nos seja apresentada, e que o próprio Espírito nos convença de tal verdade. A Bíblia diz que o Senhor, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu. Eu queria reafirmar isso sobre a tua vida. Sabe, eu pensei por muitos anos que há 15 anos atrás eu havia escolhido Jesus. Depois eu fui entender. Quando eu quis ir embora, quer dizer, Jesus, eu não te quero mais. Tu não tem mais para onde ir. E Jesus diz aos seus discípulos, não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E essa revelação vem do próprio Deus para com as nossas vidas. Eu imagino vocês que estão aqui, quem sabe já pensaram muitas vezes em ir embora. Só que, queridos, aqueles que foram chamados e escolhidos pelo Senhor não tem mais opção. Pode até transitar lá fora, pode até dar uma pernada lá fora, mas vai estar lá no meio de uma festa, assim, com os braços cruzados, dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu posso até te apresentar a Cristo, mas é o próprio Cristo que se revela. É o próprio Cristo que se revela para com as nossas vidas. É o próprio Cristo quem se apresenta a nós. Acometidos de cegueira espiritual estamos quando nós não discernimos a lei de Deus e a sua graça sobre as nossas vidas. Inúmeras foram as vezes, que tentaram me convencer sobre Jesus. Mas no local mais inesperado, de uma forma peculiar e inesperada, foi quando Cristo se revelou em minha vida. Me parece que Cristo não está muito preocupado em curar um cego, uma cegueira física somente, nessa passagem de João 9. Quando seus discípulos, no versículo de número 2, coloca para nós lá, Juan, por favor. Os discípulos perguntam a Jesus, João 9:2. Seus discípulos lhe perguntam, mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Os discípulos, eles não conseguem discernir a graça de Deus nesse momento e nessa hora. Eles não haviam recebido ainda o Espírito Santo de Deus. Havia uma outra cegueira que acometia aqueles homens naquela situação. E que acomete a vida dos discípulos de Cristo, acomete também as nossas vidas. E o questionamento dos discípulos revela muito sobre a forma com que se pensava na época, com relação ao pecado. O questionamento dos discípulos reflete a influência religiosa da época. Quem pecou? Ele pecou ou seus pais pecaram? Jesus não está preocupado com quem pecou. Nós nos encontramos muitas vezes nessa situação. Senhor, o que foi que eu fiz? Já se perguntou isso ou não? Vocês estão animados, hein? Muitas vezes nós nos perguntamos, nós nos deparamos com essa situação. Senhor, o que foi que fiz? Que escolha que tomei? Qual caminho que eu segui? Esse questionamento que os discípulos fazem circundava o pensamento religioso da época. A religião judaica da época buscava dizer quem havia pecado
mortalmente, que não teria mais acesso a Deus, e quem não havia. Os fariseus achavam que eles não tinham pecado, não enxergavam pecado neles. Calvino, reformador, João Calvino, ele traz à tona sobre qual era o pensamento da época que circundava no mundo antigo, para que os discípulos pensassem dessa forma e buscassem acusar aonde que estava, qual era a origem, qual era a raiz desse mal. O porquê aquele homem estava cego e era um cego de nascença. Esse é o questionamento dos discípulos. E havia uma situação religiosa na época que fazia com que eles pensassem dessa forma. Vocês imaginam os discípulos andando com Jesus, já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinham visto o milagre dos peixes, e quando se deparam com uma situação inusitada, um cego mendicando, pedindo esmolas, quem sabe o seu coração poderia ser assim, puxa, agora Jesus vai fazer algo novo. Mas não, eles voltam para aquilo que eles haviam acostumado a viver, a sua tradição, e diz, puxa, quem que pecou, Jesus? Responde para nós agora, já que tu é o cara, já que tu é Deus, já que tu faz todas essas coisas, né? E João Calvino, ele traz a resposta da forma com que o mundo antigo pensava com relação ao pecado, com relação ao coxo, com relação à pessoa acometida de uma doença que carregaria para o resto da vida, né? E havia um pensamento na época que se difundiu através de Pitágoras. E aí, vamos voltar para as aulas de matemática aí. Né? Esse pensamento se difundiu no mundo grego, 500 anos antes de Cristo, que se chamava transmigração. Pitágoras acreditava que, como a reencarnação da alma, que uma alma poderia nascer em uma pessoa e através das escolhas dessa pessoa, depois que essa pessoa morresse, ela reencarnaria em uma outra pessoa e essa pessoa pagaria pelos pecados cometidos na outra vida. Né? Então esse pensamento ele era muito difundido no mundo antigo e ele era aceito em seitas judaicas, na religião judaica. Ele era uma cosmovisão, uma forma de enxergar a espiritualidade da época. Não é a forma com que nós cristãos entendemos como saudável e de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta. Mas os discípulos estavam ali diante de uma situação e perguntaram a Jesus justamente com a influência disso. Quem pecou, seus pais ou ele? Mas ele havia cometido dessa doença desde nascença, então nasceu, obviamente, pelo pecado original de Adão, adâmico, mas eles queriam uma resposta, quem sabe, de uma vida passada. E esse pensamento perdura até os dias de hoje, quando não em igrejas cristãs. Você já deve ter ouvido falar sobre maldição hereditária. Nós vamos entrar um pouco nessas coisas um pouco polêmicas, né? Mas isso é uma influência mais da Grécia antiga, do pensamento grego, onde Pitágoras disseminou esse pensamento no mundo grego que acabou influenciando o pensamento judaico e a religião judaica, em buscar um culpado para todo o pecado, em buscar a raiz daquele mal para qualquer pessoa que houvesse cometido ou que carregasse esse pecado. Então, para nós pensarmos, os fariseus se enxergavam como puros, intocáveis, através do método religioso, através da sua origem. Eu sou filho de não sei quem, sou descendente de Moisés, e bababá, e bababá, e bababá. E julgavam quem havia se miscigenado pelo caminho, havia misturado de raça, não havia mais mantido a raça pura judaica. E aí começava a enxergar esse povo que era cometido de alguma doença, de algum problema físico, como alguém que não era digno de estar diante de Deus. Esse homem cego, ele não podia entrar no templo, porque ele era visto como pecador. E os outros entravam como se fossem os santarrões. Esse é o pensamento que regia o mundo antigo e que influencia muitas das religiões ou seitas até, nos dias atuais. E quando não, está batendo a porta das igrejas, querendo trazer explicação para todo e qualquer pecado. Traz à porta, muitas igrejas adotam esse pensamento como base doutrinal, onde busca responder às mazelas do corpo como maldições herdadas ou maldições passadas. Estou confundindo muito vocês? Estão escandalizados? Querido, se você der uma fuçadinha na internet, você vai ver até cristão, hoje, vendendo
curso de batalha espiritual, até não cristão vendendo curso de batalha espiritual. Porque se apropriou desse discurso que já era difundido e disseminado há 500 anos antes de Cristo. Cristo na cruz, ele cumpre toda a lei e quebra a maldição sobre todo e qualquer pecado. Nós ouvimos, vocês ouviram a mensagem do domingo passado, não vou precisar repregar isso. Isso precisa estar certo ao nosso coração. Romanos 8, do 13 ao 14, vamos entender a forma com que o apóstolo Paulo trata essa questão. E também depois Ezequiel, do 18 ao 20, nós vamos entender também se de fato nós carregamos essa culpa por conta dos pecados passados, sei lá, dos meus pais, dos meus avós, sei lá de quem. Romanos 8, do 13 ao 14, o apóstolo Paulo diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não há mais maldição. Não há mais como buscar culpado. Se nós estamos buscando de fato uma vida no Espírito, e a vida no Espírito ela é gerada através da revelação de quem é Jesus sobre as nossas vidas, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, e de que na cruz foram perdoados todos os nossos pecados. Não existe mais condenação para conosco. Cristo levou sobre si. Vou repetir: Cristo levou sobre si a maldição para com a minha vida, para com a tua vida. Os discípulos, óbvio, não haviam entendido a crucificação, não haviam entendido porque ela não tinha nem acontecido. Os discípulos vinham carregando ainda esse pensamento, essa influência, que era aceita no mundo antigo. Os hindus aceitavam, os asiáticos aceitavam. Se você der uma pesquisada sobre transmigração de alma, você vai entender que no mundo antigo isso é aceito e é vivo até os dias de hoje. Se prega isso daí, quando não dentro das igrejas. Mas Cristo rompe com toda a maldição que estava sobre as nossas vidas. Cristo quebra a maldição de todo o pecado para conosco e nos dá a libertação. Ezequiel 18, 20. Mais claro que isso, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Deixa no versículo de número 1. A pessoa que pecar, essa morrerá. A imputação, as consequências do pecado. O Novo Testamento vai nos dizer certamente aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. O apóstolo Paulo vai tratar dessa forma. Não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Jesus nos chama a viver essa liberdade, a parar de questionar e buscar a origem do pecado, porque tudo começou lá em Adão e Eva, e ali se disseminou. A gente vive as consequências. Gerações, sim, foram amaldiçoadas por conta da consequência daquele pecado. As guerras acontecem por conta de quê? Por conta do pecado, por conta da pecaminosidade humana. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós não temos mais consequência nenhuma sobre o pecado, sobre as nossas vidas, porque Cristo se fez maldição sobre nós. Romanos 8, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aqui, meu amigo, o apóstolo Paulo coloca a gente tudo no mesmo balaio, tudo na mesma sacola. E aqui não tem distinção de raça, de cor, de credo, de família, da sua origem, de onde você vem, de quanto você tem na conta, de quem você é nessa cidade, da sua posição, do seu cargo político, de como as pessoas te veem. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram. A maldição do pecado começa através da obediência de Adão e Eva e perpetua. Se não nos rendermos a Cristo, de fato, estamos debaixo de maldição. Estamos debaixo da lei do pecado. Romanos 8, 23. Romanos 3, 23, desculpa, eu falei 8. Né? Romanos 3, 23. Todos pecaram. Quem que resolve essa bagunça aqui?
Mas Jesus resolve assim, só em abril? Só na terça, na quarta? Jesus resolve só no domingo? Vou na igreja para me acertar com Deus. Muitas pessoas falam isso, né? Se você falou isso antes de vir para o culto, te converte. Te ajeita. Cria vergonha nessa cara bonita aí. Eu vou na igreja, quando muitos vêm assim, não, vou dar uma oferta ali para me resolver com o Senhor, porque essa semana foi pesada. É uma cultura. Cultura que ainda pergunta, puxa, quem pecou? Quem que é responsável por isso? Os discípulos perguntavam a Jesus. O que nos separa de Deus não é culpa da escolha dos nossos pais, dos nossos líderes, dos pastores, da nossa família, dos nossos tios, nossos avós, nossos bisavós. O que nos separa de Deus é o pecado. E o que nos conecta com Deus, quem cria essa ponte, quem constrói essa ponte sobre esse abismo que nos separa de Deus é Cristo, sobre as nossas vidas. E essa culpabilidade, buscar alguém para culpar, ela começa lá no Éden. O que Adão fala para Deus quando é questionado sobre o erro deles? Foi a mulher que tu me deste. Buscar apontar o erro, começou lá, e perpetua até os dias de hoje. Tem um teólogo famoso no Brasil, bem famoso, já morreu. Teólogo bem conhecido. Ele diz assim: você culpa os seus pais por tudo. Isso é absurdo. Missionário teólogo, né? Renato Russo, Legião Urbana, tem uma revelação do próprio Espírito de Deus sobre isso. Uma revelação, graça comum. Deus se revela a natureza, Deus se revela a quem Ele quer, da forma com que Ele quer. E Deus se revela em poemas também. Deus se revela em inspiração humana. E Deus se revelou a esse homem. E eu lembrei dessa passagem. Você culpa seu pai por tudo, e isso é um absurdo. E nós, quando adolescentes, culpávamos nossos pais. Eu não tenho um iPhone porque o meu pai não quer me dar. Glória a Deus, né? A gente não tinha o quê, Diogo? Motosserra, machado, foice. Essa foice não está afiada porque o pai escondeu a lima. Eram nossos brinquedos, roçar pasto, arrancar mata-pasto, carqueja. Vocês entendem disso, né? Quebrar milho, colher fumo, né? Tomava um chá de fumo e botava a culpa no pai, na mãe. Realmente. Me parece que culpar alguém acompanha a humanidade desde Adão. E por isso essas doutrinas como maldição hereditária, constelação familiar, são extremamente difundidas. E se o teu Instagram está aberto aí, daqui a pouco ele vai aparecer promoção ali de constelação familiar, ali porque está ouvindo o que a gente está falando aqui. As pessoas querem buscar respostas em tantas coisas, em tantas ofertas. Querem buscar culpados para os seus maus hábitos. Querem buscar culpados para seus vícios. Mas a nossa culpa, queridos, foi levada na cruz do Calvário. A nossa culpa foi levada por Cristo Jesus. A resposta que Jesus dá aos seus discípulos ecoa até os dias de hoje. A gente precisa parar e ecoar sobre essa resposta para aqueles que ainda creem que existe maldição. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele pecou. João 9,3. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Meu amado, eu não sei o que te trouxe até aqui, eu não sei quais coisas te conduziram aqui, eu não sei qual é a sofrência da sua vida. Eu não sei quais são as coisas que te fazem chorar e sofrer, meu amado. Mas, queridos, Deus deseja se manifestar e Deus é profissional em se manifestar em meio ao caos, em meio às crises, em meio às tempestades. Se hoje, quem sabe, parece que está tudo nublado sobre tua vida, espiritualmente falando, se parece que os céus estão fechados, Deus está nesse negócio. Mas precisa que você abra o seu coração a essa verdade, não seja cabeça dura como eu. Para que quase ter que passar por uma cadeia para aceitar o Evangelho em minha vida. Para quase ter que sair numa página de jornal para aceitar Cristo em minha vida, para que deixar com que Ele mudasse de fato a minha história. João 9,3, disse-lhe Jesus:
nem ele nem seus pais pecaram. Aqui Jesus refuta tudo que havia de visão espiritual com relação ao pecado no mundo antigo, que influenciava as seitas, que influenciava o pensamento judaico, o pensamento grego, romano, o que for. Jesus refuta aqui. Nem eles, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Quantas vezes, conversando com meu pai disse, poxa, Ivan, por que a gente teve que sofrer tanto? Eu acredito que você já fez essa pergunta, por que eu não conheci o Evangelho antes? Por que eu tive que passar por tudo isso? E aí, um dia, conversando com meu pai, olhando para ele, disse, poxa, por que a gente teve que apanhar tanto para entender quão maravilhosa é a graça de Deus em nossas vidas? Eu disse, pai, se esse sofrimento nos conduziu a Cristo, então que bom foi esse sofrimento. Se a dor que você está atravessando, ela te leva a Jesus, que bom que é essa dor. Se as traições que você atravessou na vida te levaram a se render ao Evangelho, a se render a Cristo, que bom que foram essas traições. Se os medos, as aflições, as guerras, as doenças estão nos levando a Cristo, então que bom que estamos entendendo o processo de Deus em nossas vidas, porque Deus atua em meio ao caos, Deus atua em meio à miserabilidade humana, Deus intervém em meio às consequências do pecado andâmico sobre as nossas vidas. Deus intervém. O cego até poderia, pensa na cena. Jesus está diante do cego, cura o cego, cospe na lama, faz o barrinho ali, a lama, toca no cego. O cego poderia até perguntar, pô Jesus, por que eu sofri tanto até aqui? Né? Mas não, olha, os discípulos estão preocupados com isso. Esse é o questionamento dos discípulos, e me parece que isso é o questionamento das nossas vidas. Parece que esse é o questionamento do coração humano. Isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Toda dor, todo sofrimento, tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você está atravessando, é para que se manifeste as obras de Deus. É para que o próprio Cristo se manifeste em sua vida. A resposta de Jesus revela a sua graça sobre a alma pecadora. Isaías já havia profetizado, já havia declarado a obra de Cristo em Isaías 53, do 4 ao 5, você conhece muito bem, mas vou repetir aqui, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados, curados. Está curado aí? Está curado, estou lendo essa versão aqui. Pelas suas feridas nós fomos curados da maldição, do pecado, do erro, do engano, das traições. Jesus cumpriu tudo sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. Jesus fez tudo. Não há mais maldição, não há mais o que voltar atrás, a gente não tem mais para onde apontar. Eu brinco com os meus amigos lá do PG que o primeiro dedo que aponta é o primeiro dedo que queima. A gente briga entre nós. O primeiro dedo que aponta é o primeiro que chega no inferno. À medida com que a gente mede, à medida com que a gente julga, é à medida com que a gente vai ser medido. Graça a essa, queridos, que cura toda a mazela. Graça a essa que redime toda a alma pecadora. Graça a essa que nos cura da cegueira física e espiritual. Eu oro para que o Senhor nos dê discernimento. Eu oro para que nós, como igreja, paramos de buscar culpados sobre as nossas vidas e, de fato, aceitamos totalmente, genuinamente, o sacrifício de Jesus em nossas vidas. Isso vai nos desprender dessa necessidade de que, puxa, quando eu atingir determinada coisa, eu farei tal coisa no reino de Deus. Comece a fazer agora. Isso vai nos desprender de parar de buscar culpados em nossas vidas, porque muitas vezes a nossa vida espiritual, ministerial não deslancha. Reconheça o sacrifício de Jesus, reconheça o que Jesus disse aos seus discípulos.
ao fazer esse milagre. Jesus fala no plural. Nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é dia, enquanto a luz é viva sobre as nossas vidas, nós somos chamados a fazer a obra de Deus. E aqui eu me direciono à igreja. O que você tem feito? O que você está fazendo para a propagação desse reino? Não para a programação. Programação até o mundo faz programação. Eventos até o mundo faz. Mas o que nós temos feito com a vida cristã quando ninguém está vendo? O que nós temos feito para com os nossos vizinhos? Quando foi a última vez que você orou pela salvação dos teus vizinhos? Queridos, o sacrifício de Jesus era para a libertação de toda a alma humana. Não é para dizermos, aquele cara ali está assim, porque lá no passado ele fez isso, porque a família dele é assim, porque ele já vem de um dilema assim, isso, aquilo. Jesus tem cura e libertação para qualquer alma que se dobrar a Ele. 1 Pedro 4, do 12 ao 13. Quando passamos por dificuldades e provações, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem em grande alegria. Diogo já começou a dar spoiler, né? No início do culto. Nós estamos aqui não para chorar as migalhas. Muitos, quem sabe, vê a gente vindo para a igreja, que não conhece a igreja, diz assim, puxa, lá vai o crente. Lá vai pedir para Deus fazer milagre na vida dele. Nós estamos aqui sob fogo cruzado. Estamos aqui sob traições, sob engano, sob N coisas, mas nós estamos aqui porque o Senhor fez primeiro em nossas vidas, porque o Senhor levou toda a maldição, porque o Senhor se entregou por nós, porque nós temos alegria em servi-lo, mesmo em meio à guerra. Alegre-se na medida que vocês são coparticipantes do sofrimento de Jesus. Coparticipantes do sofrimento de Jesus. Você já fez uma oração assim, Senhor, eu quero ser igual a você? Senhor, torna-me parecido contigo, me livra do mal. Se possível, afasta desse cálice. Mas é em meio à aflição que nós somos santificados. É em meio às guerras que nós somos regenerados e transformados. É em meio do bater e abrir-se-vos-á, no quanto nós insistimos que nós experimentamos a graça e o amor de Deus. A religião é importante para uma sociedade civilmente organizada. Os discípulos eram movidos por um pensamento religioso na época. Mas a religiosidade pode nos distanciar de Cristo. A religião, ela é importante. Bem, através da religião, hospitais foram construídos, universidades, tantas obras sociais. Nós temos missionários no mundo. Isso é a estrutura religiosa. Mas a religiosidade, quando nós nos colocamos em uma casta superior, quando nós nos acostumamos com o culto, né? Eu às vezes me paro para pensar, assim, poxa, Senhor, 15 anos atrás, caramba, não vi a hora de chegar, a hora de estar no culto, não vi a hora de chegar na igreja, não vi a hora de estar com os irmãos, não vi a hora, era tudo, puxa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daí agora parece que a gente está mais preocupado com o som, e mais preocupado com não sei o que lá que não funciona, o data show que não liga, meu Deus do céu. A gente acaba caindo no ativismo religioso, na religiosidade. Isso é a carne humana, ela é inclinada para essas coisas. Os fariseus estavam totalmente caídos nisso, os discípulos estavam ali pisando nesse negócio. A religiosidade, ela atrapalha. Quando nós nos apegamos demais à prática, aos costumes, nós corremos o risco de esquecer daquilo que Deus fez e daquilo que Deus pode fazer. Temperar demais, a carne vai perder o sabor. A religião, ela tenta colocar Cristo em uma caixinha. Mas Jesus diz, aquele que crê em mim, rios de vida. Do seu interior, rios de vida fluirão. E não existe caixa para segurar o evangelho. Não existe dogma que prenda Jesus. Não existe padrão humano. Jesus curou com lama.
Jesus fez uma coisa doida, né? Se você olhar para a sua vida, Jesus te chamou, essa coisa doida aí que você é. Cheio de medo, cheio de aflição, cheio de ansiedade, cheio de dilema, cheio de problema. Jesus te chamou desse jeito. Jesus te escolheu dessa forma. Você não precisa adotar práticas, você precisa simplesmente deixar com que o Espírito revele quem é Cristo em sua vida. Mas esteja preparado, porque com Ele nós somos coparticipantes até do seu sofrimento, até das suas dores. O Evangelho não é um convite a um mar de nuvens. Agora, irmão, você só vai andar em nuvens. Os primeiros anos é assim, parece que a gente só está na nuvem. Mas aí depois Deus vai andar um pouquinho na terra, vai ver como que é, né? A culpa que você fica aceitando sobre sua vida, Jesus já levou na cruz. Não se culpe mais, meu irmão, minha irmã. O que te impede hoje de servir o Senhor? O que te impede hoje de se entregar por completo e por inteiro a Ele? Será que nós estamos apegados demais àquilo que fizeram para a gente no passado? Será que estamos ansiosos demais com aquilo que vai nos faltar no futuro, quem sabe? E estamos deixando de viver aquilo que Deus tem para nós agora. Esse é o poder de Deus sobre todo pecado. Essa é a graça de Deus sobre todo pecado. Você aprender a viver um dia de cada vez. Deus não está preocupado com quem pecou. Deus não está preocupado quem é o culpado na sua história, na sua condição atual. Deus não está preocupado com isso, porque isso Ele já resolveu na cruz. Isso Ele já fez sobre tua vida. Isso Ele já te deu. Isso é graça sobre tua vida. E o único e protagonista de mudar e virar essa página na sua vida e na sua história é você mesmo. Deus já fez. Ele só te convida. Nós, como igreja, nós estamos à disposição de você para te ajudar nesses passos de fé. Para te ajudar nesses passos que muitas vezes nós também não conseguimos desviar desses buracos e também caímos. Também erramos e pecamos e falhamos. Mas Jesus já pagou o preço. Nossas lindas palavras, orações e canções, nossa tradição e costume, a religião dos nossos pais, da nossa família não tem poder de nos salvar, mas a fé vive em Cristo Jesus. Crer no seu sacrifício é suficiente e é o que nos livra da maldição do pecado e nos dá a vida eterna. Quero finalizar com o Salmo de número 113, versículo 1 ao 9. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascente ao poente seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! O cego é conduzido aos fariseus, o cego é indagado sobre sua cegueira, os discípulos questionam seu pecado, e lá no final do capítulo de João, o próprio Cristo se revela a ele. O cego primeiro diz que foi um profeta que o curou, mas no final do capítulo de João ele vai dizer que ele vai reconhecer de fato quem é Cristo sobre sua vida. E aqui nós temos o registro de uma das primeiras conversões, reconhecendo quem é Cristo de fato. Jesus abriu os olhos daquele homem. E o mesmo Jesus que abriu os olhos daquele homem é o Jesus que tem poder de abrir os nossos olhos. O mesmo Jesus que abriu os olhos daquele homem, que respondeu àqueles homens que questionavam sobre o pensamento religioso da época. O
mesmo Jesus tem poder de quebrar os sofismas da nossa mente. Aquilo que nos imputaram, querendo achar culpados. Isso aí aconteceu porque teu líder pecou. Isso aí aconteceu porque teu pai, a tua mãe pecou. Fuja disso, meu amado. Jesus já levou na cruz. Liberte-se disso. Seja liberto nessa noite. O sacrifício de Jesus é suficiente. Quem sabe você que está chegando na igreja, está tendo os primeiros passos de fé, os primeiros passos do evangelho. Eu cheguei na igreja culpando os meus pais. Não havia ouvido o teólogo me explicar, para não culpar os meus pais. Cheguei na igreja falando que a culpa do mundo, daquilo que eu estava vivendo, era a culpa dos meus pais. Acreditava nisso até os meus 24 anos, mas no dia que Cristo se revelou a mim, mostrou a pecaminosidade da minha alma, das minhas escolhas, naquele dia ali eu pedi perdão a Deus. E eu descobri que o meu pai era tão pecador quanto eu. Ou que eu era tão pecador quanto o meu pai, porque eu achava que só ele tinha pecado. E a partir daquele dia ali começou um processo de regeneração em Cristo. E quando nós tiramos a culpa da frente, por isso parece que é satânico esse negócio, desculpa pela palavra, de ficar carregando essa culpa. Parece a cruz está ali, está vazia, Jesus está vivo, mas os caras ficam desviando, tirando os olhos da cruz, apontando, olha, foi aquele ali, olha, foi aquele lá. Não, Jesus levou, cara. Jesus levou a maldição. Jesus levou na cruz. Você é liberto, você é liberta em Cristo. E esse Jesus é quem te chama nessa noite, te chama de filho, te diz, confia. Entrega os teus medos. Entrega as tuas ansiedades. Entrega os teus caminhos a Ele. Entrega a tua alma. É o Senhor que nos chama. Coloque-se de pé. Senhor Jesus, obrigado por abrir os nossos olhos. Tantas coisas tentaram nos desviar, Senhor, a olhar para a culpabilidade do mundo. Tantas coisas nos levaram a culpar os nossos pais, a nossa família, culpar o nosso esposo, culpar a nossa esposa, culpar pastores, culpar líderes, culpar igrejas. Deus, mas nós entendemos que na cruz o Senhor levou toda a nossa culpa, levou a culpa sobre todo o pecado. E se hoje sofremos, Deus, e se esse sofrimento nos leva para ser mais parecidos contigo, e nos leva para mais perto de Ti, quão bons são essas dores, Senhor, por mais difícil que a gente possa falar isso. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu oro por vidas, Pai, que aqui estão, Senhor, que quem sabe não consegue se desvencilhar, Deus, de pensamentos, de acusações, de medos, de julgamentos, Pai, em nome de Cristo Jesus eu oro, Deus. Pai, que aquilo que o Senhor fez na cruz se revele a essas vidas. E rompa, Deus, com essas prisões, rompa com essas cadeias. Quebra as correntes, Deus, em nome de Cristo Jesus, e nos cura por completo, cura a nossa alma por completo. Livra-nos de todo o mal, em nome de Cristo Jesus.